Você sabe qual a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Então vamos lá, gente. Primeiro, o que é o diabetes? O diabetes, gente, é o excesso de açúcar no sangue. E o que é esse açúcar? Esse açúcar é a glicose que vem da onde? Do carboidrato que a gente come. Então os carboidratos, então a gente tem doce, pão, macarrão, tudo isso que tem carboidrato, na digestão vira glicose, vira o quê? Açúcar. E o açúcar, essa glicose é essencial para o nosso cérebro e para as células do nosso corpo. A gente não vive sem açúcar no sangue, não vive. Quando a gente não tem açúcar no sangue é hipoglicemia, a gente começa a ficar mal, tonto, desmaia. Então a gente não fica sem açúcar no sangue. Quem é que coloca esse açúcar para dentro da célula é um hormônio chamado o quê? Insulina. Então a insulina, ela abre a porta da célula e fala, entra o açúcar. E aí a nossa célula fica feliz. Então tem que ter açúcar no sangue para ter o açúcar dentro da célula. Tudo certo. Isso é o normal. E o que é o diabetes? Diabetes é o seguinte, tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, em geral, dá nas crianças pequenas, adolescentes, adultos jovens. O que é? O pâncreas para de produzir a insulina. Então a gente tem uma diminuição na produção da insulina. Resultado, o açúcar se acumula no sangue, ele não consegue entrar dentro da célula. E aí a gente tem os sintomas do diabetes. Então, quais são esses sintomas? As crianças em geral têm muita fome, emagrecem, não obstante tenham muita fome, porque o açúcar não entra dentro da célula. Tem muita vontade de tomar água, porque o sangue está cheio de açúcar, dá vontade de tomar água. Fazem muito xixi. Então, esses são os sinais e sintomas de diabetes tipo 1, que dá principalmente nas crianças. E o diabetes tipo 2? O tipo 2 incide mais nas pessoas mais velhas. Então, aí o que acontece? As pessoas começam a ter uma resistência à insulina. Então, você tem a insulina até, mas a insulina não consegue mais trabalhar. Isso é dado pela própria idade. Resultado, acumula açúcar no sangue. Ou então, as pessoas mais velhas também deixam de produzir um pouquinho a insulina. Resultado, também acumula açúcar no sangue. Então, em todas essas situações de diabetes, a gente tem o resultado final, um excesso de açúcar no sangue, que precisa ser tratado. Tem tratamento? Claro, claro que tem tratamento. Em alguns casos é com medicação, em outros casos é com a própria insulina, dependendo daí do tipo de diabetes, da intensidade, do grau, e quem pode orientar isso, claro, é o médico. Mas o importante é que com o tratamento a gente consegue ter uma vida de qualidade. Diabéticos conseguem ter uma vida de qualidade nos dias de hoje, tá bom?